Capítulo 13. Em busca de brechas espirituais. Descubra as táticas de batalha do inimigo. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros e com armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros, quando ele entrar por suas portas, com a facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Ezequiel 26, 9 e 10. Agora que traçamos uma distinção clara entre o caráter de amor e esperança de Deus e o caráter mentiroso e sem esperança do enganador, dediquemos tempo para avaliar os diferentes meios que Satanás costuma usar para nos atacar e vencer espiritualmente. As áreas a seguir são amplas em seu escopo, como uma doença, mas em geral consistem em sintomas de brechas menores, maus hábitos de saúde, em nosso muro de fortificação espiritual, derrota e desânimo espiritual, dúvida espiritual e confusão mental, obscuridade e letargia espiritual, inquietação e descontentamento espiritual, fadiga espiritual, sensação de estar sobrecarregado na vida ou no ministério, depressão e desespero, viver em um estado de frustração ou raiva, culpa verdadeira ou falsa, preocupação, ansiedade e o sentimento constante de estresse ou inquietação. Além desses elementos, Satanás também nos ataca por meio de dificuldades nos relacionamentos, na saúde, nas finanças, no ministério, e a lista prossegue indefinidamente. O fato de sentirmos um ataque nessas áreas nem sempre significa que temos uma brecha. Pode significar apenas que estamos no caminho certo e o inimigo está fazendo tudo o que pode para impedir nossa eficiência pelo Senhor. Precisamos nos lembrar de que não lutamos contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se o desespero, a dúvida ou outros estados de espírito prejudiciais, mencionados aqui e no capítulo anterior, fizerem parte da equação, ou se estivermos alimentando ressentimento contra Deus, em vez de nos aproximar ainda mais dele durante as provas, o mais provável é que estejamos sofrendo com algum tipo de brecha espiritual em nossa vida. A maioria dos cristãos não reconhece a existência de uma causa mais profunda para muitas de suas lutas. Não percebem que Satanás encontrou um pequeno buraco na porta dos fundos e os está amarrando com suas cadeias de engano. Graças a Deus, Cristo veio para libertar os cativos, endireitar nossos caminhos tortuosos e quebrar as correntes que nos amarram. Depois de reconhecer que o inimigo está tentando enfraquecer nossa fortaleza espiritual, a fim de nos derrotar, devemos pedir ao Senhor, em atitude de oração, que sonde o nosso coração. Antes de ir avante, reparando com eficácia as brechas em nosso muro espiritual, precisamos saber exatamente onde os buracos estão e quais pontos de acesso o inimigo tem em nossa vida. Embora não seja exaustiva, segue-se uma lista de brechas espirituais comuns para você começar a analisar enquanto ora. Uma boa ideia é criar a sua lista pessoal de brechas, enquanto Deus lhe traz coisas à lembrança. Falaremos sobre o que fazer com essa lista ao longo dos próximos capítulos. Pecados não confessados. Inclui qualquer coisa que tenhamos praticado de errado contra Deus, sua lei ou outros, e cuja reparação não foi feita. Ídolos. Nesse caso, não estou falando de imagens de escultura. Refiro-me a qualquer coisa que se coloque entre Deus e nós, ou qualquer coisa que seja mais importante do que Deus em nossa vida. Quando temos um ídolo, ele normalmente consome nossa atenção e nossos pensamentos, excluindo outras atividades saudáveis, necessidades familiares ou tarefas do ministério. Os ídolos podem ser relacionamentos inapropriados,
atividades, estilo de vida, hobbies, roupas caras, brinquedos ou aparelhos eletrônicos, comida, talentos mal empregados, riqueza material ou status, e pode até ser nós mesmos. A idolatria do eu é o pior pecado, pois nos colocamos acima do trono de Deus. Foi isso que Satanás tentou fazer no princípio, e é por isso que todos vivemos em um mundo de pecado hoje. Vícios. Essas brechas podem ser as mesmas dos ídolos ou diferentes. É possível ser viciado em uma substância química ou alimento, jogos de videogame, leitura de romances, pornografia, fantasias e pensamentos descontrolados e assim por diante. O vício pode ser uma atividade que parece inocente, como navegar pela internet, passar horas em sites de redes sociais, ou precisar se inteirar de todas as notícias jornalísticas que aparecem na tela do computador. Pode ser como passamos o tempo livre, por exemplo, assistindo a filmes, esportes ou outros programas preferidos de televisão. Um vício pode até ser o desejo de que os outros gostem de nós, levando-nos a fazer coisas apenas com o objetivo de receber aplausos das pessoas, em vez de buscar a estima de Deus. O vício pode ser algo bom que assumiu o plano central de nossa vida, como querer se tornar o chefe no trabalho ou ganhar muito dinheiro, ou ainda querer tanto alcançar a boa forma física que se gasta cada segundo livre na academia. Com frequência, justificamos os vícios porque eles parecem preencher supostas necessidades em nossa vida. Assim, permitimos que eles tirem nosso tempo com Deus e com aqueles a quem amamos. Sempre há algo que não conseguimos imaginar ficar sem, mas para que Deus continue a ser o rei em nossa vida, Ele precisa ser o Senhor dela também. Nada mais pode se colocar entre Ele e nós. Mentalidade mundana. A mentalidade mundana é o pecado mais comum do cristianismo moderno, simplesmente por causa de sua aparente respeitabilidade. Embora olhemos para a imoralidade e comportamentos vis com abominação, os pecados da mente costumam não receber repreensão. Por quê? Porque parece que todos lutam com esse problema. Como alguém pode pregar contra esse mal se todos são culpados? No entanto, essas áreas, se não abordadas, podem se tornar grandes brechas em nossa vida espiritual. As mentalidades mundanas mais populares incluem, mas não se limitam a orgulho de nossas conquistas, realizações espirituais, nossos talentos, nossa capacidade de liderança e status, sentimento de superioridade em relação aos outros, arrogância, justiça própria, egoísmo, busca de vantagens pessoais, autopromoção, ganância, luxúria, ciúmes, inveja, vaidade, glutonaria, ansiedade, irritabilidade, impaciência, raiva, amargura, ressentimento, recusa em perdoar, descontentamento, falta de gratidão, medo, autocomiseração, pessimismo, dúvida em relação a Deus, apatia espiritual, descrença, ódio, vitimização, falta de disposição do espírito em aprender, desrespeito pelas autoridades, pensamentos e desejos profanos, busca dos próprios interesses, sem levar os outros em consideração. Precisamos não só atacar a brecha, mentalidade mundana, vício e etc., como também ter a certeza de que arrancamos pela raiz. Por exemplo, se lemos revistas ou entramos em sites da internet que alimentam as vontades gananciosas e mundanas de nossa natureza egoísta, abrimos as portas para que o materialismo e o mundanismo finquem raízes dentro de nosso coração. De igual modo, se lemos revistas ou assistimos a filmes, vídeos online ou programas de televisão que promovem a sensualidade, não devemos nos surpreender
quando a luxúria e a transigência sexual se tornarem uma luta em nossa vida. É por isso que é tão importante arrancar o ramo, a raiz e a árvore inteira juntos quando formos para a batalha. Assim o inimigo terá menos armas para usar contra nós em conflitos futuros. Conversas profanas. Essas brechas também são pouco abordadas, porém, são bastante comuns, até mesmo na vida de cristãos sinceros. Elas incluem, mas não se limitam a fofoca, até mesmo fofoca espiritual, justificada pelo motivo de edificar os outros, sarcasmo que magoa, críticas, más respostas, julgamento insensível, reclamações, murmuração, exagero, mentira, flerte inapropriado, linguagem vulgar, desrespeito verbal, cinismo e expressar dúvida em relação a Deus, à igreja ou ao sucesso do ministério. Deus nos diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Comportamentos profanos. Algumas dessas brechas podem ser bem normais na sociedade em que vivemos, mas não são aceitáveis para Deus. Esses comportamentos incluem, mas não se limitam a autopromoção, engrandecimento pessoal, manipulação, tirar vantagem das fraquezas alheias, praticar fraude, colar, abusar da confiança dos outros, não honrar a própria palavra, ser preguiçoso no trabalho, ser ganancioso, ser glutão, roubar, apunhalar alguém pelas costas, desrespeitar as autoridades, minar o caráter de outra pessoa, desperdiçar tempo, dinheiro ou recursos, vestir-se sem modéstia ou exibir o corpo a fim de chamar atenção para si mesmo e não para Deus, usar as pessoas para conseguir o que quer, esperar ser servido, tentar provar o tempo todo que está certo, demonstrar atitude de desafio quando corrigido. É claro que não podemos esquecer o pecado de transgredir os 10 mandamentos de Deus. Toda vez que quebramos um dos mandamentos, mesmo que de maneira pequena e aparentemente insignificante, criamos outra brecha e damos entrada ao inimigo. Relacionamentos profanos. Relacionamentos profanos podem ir de uma inocente amizade codependente, na qual a felicidade é baseada no amor e na atenção de outra pessoa, em vez de depender de Deus, até os muitos outros relacionamentos antibíblicos inapropriados que podemos ser tentados a desenvolver. As brechas mais comuns nos relacionamentos vêm na forma de relações inapropriadas com o sexo oposto, tanto dentro quanto fora do casamento. Relacionamentos sexuais antibíblicos entre pessoas do mesmo sexo e relacionamentos românticos entre um crente e um descrente. Deus nos adverte: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios 6, 14. O adultério emocional também pode se encaixar nessa categoria. Se você já caiu em uma dessas áreas, ou em qualquer outra brecha mencionada anteriormente, não desanime. Sempre existe esperança em Cristo. Preocupações mundanas. O objetivo de Satanás é nos levar a amar o mundo em lugar de Deus. Em grande medida, ele já conseguiu fazer isso. Muitos dentro do povo do Senhor estão tão consumidos por coisas mundanas que nem têm consciência de que uma brecha espiritual é criada por uma preocupação com a posição, o amor ao dinheiro, compras, marcas caras, compra de bens materiais, como mansões luxuosas, brinquedos de gente grande e aparelhos eletrônicos, tecnologia, música ou filmes mundanos, novelas de televisão, shows de talentos e outros programas, reverência a celebridades ou atletas e assim por diante. Deus nos instrui, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ellen White lamenta:
Por que é que os homens, estando no próprio limiar do mundo eterno, são tão cegos? Mas muitos adventistas do sétimo dia deixam de reconhecer a responsabilidade que sobre eles repousa de cooperar com Deus e com Cristo na obra da salvação. Não revelam ao mundo o grande interesse de Deus pelos pecadores. Não procuram aproveitar ao máximo as oportunidades que lhes são concedidas. Tem-se apoderado da igreja a lepra do egoísmo. O Senhor Jesus Cristo curará a igreja dessa terrível enfermidade, se esta quiser ser curada. O remédio encontra-se no capítulo 58 de Isaías. Fortalezas satânicas. Há certas coisas com as quais todo cristão que crê na Bíblia jamais deve se envolver. Drogas que alteram o funcionamento da mente, fumo, álcool e qualquer outra substância viciante. Consulta a cartomantes, cartas de tarô, horóscopo, hipnose, sessões espíritas, jogos de tabuleiro para comunicação com espíritos, estampas de caveira em nossas roupas e qualquer atividade ligada ao mundo oculto são absolutamente fora dos limites para os que professam seguir a Cristo. É alarmante perceber que até mesmo dentro de círculos adventistas, Satanás tem trazido aos montes essas diversões das trevas com aparência inocente. Não importa se é assistindo a filmes ou lendo livros sobre magia, espiritualismo, misticismo, ficção científica, bruxaria, vampiros, mistérios de assassinatos e outras coisas, ou participando do Halloween, o grande dia de adoração de todo o mundo oculto. Satanás não se importa contanto que nos envolva. Devemos nos lembrar de que qualquer coisa que glorifica o pecado ou brinca com o poder espiritual que não vem de Deus, não importa quão atrativo ou inocente Hollywood faça parecer, deve ser evitada a todo custo. Isso quer dizer que livros, filmes e programas de televisão como Harry Potter, Star Wars, Jovens Bruxas, Buffy, A Caça a Vampiros, Angel e muitos outros semelhantes não deveriam nem entrar em nossa casa, quanto mais aparecer na tela de nossa televisão. Tampouco rock, heavy metal ou qualquer um de seus primos satanicamente inspirados deveriam tocar em nossos rádios e CD player, pois esses estilos musicais são marcas registradas das trevas. A Bíblia nos diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Se qualquer um desses elementos das trevas fizer parte da nossa vida, não só teremos uma brecha grave, como nosso muro estará sucumbindo e precisaremos ir correndo a Cristo, suplicando que nos mude para que tenhamos a esperança de ser salvos. Alguns anos atrás, um amigo meu viajou como missionário para a América do Sul. Para passar o tempo, enquanto sacudia pelas estradas montanhosas em um ônibus, perguntou a um estranho a seu lado qual era sua profissão. O homem respondeu: "Sou feiticeiro. Lanço feitiços sobre as pessoas. Faço-as adoecer e sarar. Torno as pessoas ricas, mas também posso lançar uma maldição e fazê-las perder todas as riquezas." E continuou se gabando: "Se você quiser, posso fazer um feitiço e mandar sua esposa sair de casa para lhe trazer a mulher dos seus sonhos." "Ah, não, você não conseguiria enfeitiçar minha casa", respondeu David com firmeza. "Conseguiria sim", rebateu o feiticeiro. "Não conseguiria não." David manteve-se impassível. "Deixe-me fazer algumas perguntas", insistiu o feiticeiro. "Ok, tudo bem, vá em frente." "Você vê pornografia?" "Não." "Você assiste a filmes de magia ou que falam alguma coisa sobre o mundo oculto?" "Não." "Você vê novelas?" "Nunca." "Você lê revistas mundanas como?" E citou algumas comuns na região. "De jeito nenhum." "Você ouve rock?" E mencionou alguns outros estilos musicais mundanos comuns na região. "Não." David começou a rir, como se conseguisse prever para onde a conversa estava se encaminhando.
Depois que o feiticeiro esgotou a lista, olhou para David com um respeito diferente. Você está certo. Não posso tocar em você nem em sua família. Mas a partir do momento em que você participar de qualquer uma dessas atividades, eu poderei exercer todo o poder do mundo sobre a sua vida. Seja nas florestas da América do Sul, em uma vila na África ou em uma cidade agitada na Europa ou na América do Norte, o poder e a presença do diabo são muito reais. Tudo de que ele necessita é uma pequena brecha de pecado para entrar em nossos domínios e causar ruína em nossa vida. Embora suas ferramentas e seus métodos de trabalho possam variar ligeiramente de um lugar para o outro, suas táticas são sempre as mesmas. Ele procura uma brecha em nossos muros. Busca uma maneira de entrar e derrubar a fortificação. E não precisa de muito para ser bem-sucedido. A inspiração nos adverte. Satanás molda as circunstâncias de tal maneira que, a menos que sejamos conduzidos pelo poder divino, essas circunstâncias irão quase que imperceptivelmente enfraquecer as fortificações da alma. É por isso que devemos nos apegar ao poder de Deus para fortalecer nossos muros e torná-los firmes. Não podemos resistir aos ataques do inimigo sozinhos. Antes de prosseguir, há mais uma categoria de brechas que é muito fácil negligenciar. Pecados de omissão. Com frequência, nós nos parabenizamos por não estar fazendo nada errado e deixamos de reconhecer o que não estamos fazendo certo. Os pecados de omissão nas atitudes e no estilo de vida para os quais Deus nos chamou são tão numerosos que seria difícil citar todos aqui. No entanto, algumas brechas mais gritantes de omissão incluem a falta de buscar a Deus verdadeiramente de todo o coração, a falta de uma entrega completa do coração, a falta de abominação por nossos pecados e pelas coisas que machucam a Cristo novamente, falta de vontade fervorosa de receber mais do Espírito Santo. A única coisa capaz de nos conceder vitória sobre o pecado. Falta de zelo e vida espiritual, falta do fruto do Espírito em nossa vida, falta de fé, humildade e confiança na palavra de Deus, falta de interesse sincero pelo estudo profundo da Bíblia e da oração, falta de força e resistência espiritual quando a batalha ao nosso redor aumenta, falta de autocontrole, falta de calor humano e amor por nossos irmãos, falta de um espírito amistoso em relação aos estranhos e àqueles que são diferentes de nós, falta de bondade e disposição de se sacrificar pelos pobres e pelos menores dentre vós, falta de disposição em passar por inconvenientes para ajudar os outros em necessidade, falta de pegar nossa cruz todos os dias e negar o eu em prol do Evangelho, falta de disposição para lutar e agonizar em oração pelos outros, falta de desejo e esforço para se colocar na brecha como intercessor por uma terra a perecer. E a lista prossegue indefinidamente. Conforme podemos ver, ter uma fortificação espiritual não é apenas importante, é de importância vital. E Satanás sabe disso. É por isso que ele faz tudo o que pode para conseguir quebrar nossos muros de proteção espiritual. Se ele conseguir fazer isso, sabe que nossas preces serão ineficazes. No próximo capítulo, falarei sobre como podemos consertar as brechas de nossos muros e vencer as fortalezas do inimigo em nossa vida. Mas terminemos este capítulo com uma nota de encorajamento. A experiência de avaliar sua vida e todas as brechas em seu muro pode ser muito desanimadora. É possível que você ouça a voz do inimigo sussurrando em seu ouvido. Você tem tantas brechas em seu muro que nem adianta começar. Você nunca conseguirá fortalecer esse muro. Não dê ouvidos a essa voz. Deus sempre comunica esperança e coragem. O mero fato de você reconhecer suas fraquezas e seus muitos pecados
é uma evidência do fato de que o Senhor já está atuando em sua vida. Realmente, a autoavaliação às vezes é dolorosa, e por causa disso, nós nos esquivamos de fazê-la. Mesmo assim, ela é necessária para que possamos nos enxergar como realmente somos e reconhecer nossa necessidade desesperada de Cristo. Console-se com as seguintes palavras: todavia precisamos ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento que resultará em contrição, antes de podermos achar perdão e paz. O fariseu não sentia convicção de pecado. O Espírito Santo não podia nele atuar. Sua vida apoiava-se numa couraça de justiça própria, a qual as setas de Deus, farpadas e desferidas pelos anjos, não podiam entrar. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Veio a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Mas não necessitam de médicos os que estão sãos. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição. Do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo. Senão, não correremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas. Senão, não desejaremos cura. Então criemos ânimo. Cristo nos pede mais, porém a obra de restauração e transformação só Ele é capaz de fazer. Apenas nos pede que nos entreguemos a Ele e permitamos que realize o trabalho necessário. Pode não parecer fácil agora, mas demos um primeiro passo muito importante. Reconhecemos nossa grande necessidade. Quando invocamos a Deus, toda a sua força passa a ser a nossa, e nos tornamos mais do que vencedores. Cristo prometeu, e Ele não mente. Vamos avançar na construção e fortificação de nosso muro espiritual. Vamos continuar ousando pedir mais.